Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando todos os nossos problemas para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, para pôr em prática nossa vivência e evoluir em nosso dia a dia, pondo em prática todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com os estudos, hoje falaremos sobre a negatividade. Livre-se da negatividade. Certa vez perguntaram a Chico Xavier se ele tinha inimigos, ao que o médium respondeu que não, que apenas tinha amigos momentaneamente distantes. Quanta sabedoria! A outra vibração negativa que nos arrasa é a autopiedade, que aqui tem mais a ver com o sentimento de ser vítima deste mundo, tendo dó ou pena de si mesmo. Essa vibração se manifesta no momento em que nos sentimos coitados, indefesos, como se não tivéssemos qualquer responsabilidade sobre o que nos acontece e nenhum poder para alterar a situação que nos aflige. A vibração da autopiedade é negativa, porque ela é paralisante. Deixa-nos imobilizados, como se estivéssemos atolados na lama, esperando que alguém faça por nós o esforço de autossuperação, que compete somente a nós mesmos. Deus até joga cordas para nos resgatar, mas ainda assim nos sobra o esforço de segurar a corda e sair do fundo do poço. Muito sábio, né, o nosso irmão Chico Xavier, quando é perguntado se ele tem inimigos, e ele menciona que não, que ele tem somente amigos momentaneamente distantes, né? Quando a gente crava, quando a gente afirma que nós temos inimigos, nós estamos emanando energias negativas para esse nosso irmão por pensamento. E se esse irmão que não nos perdoou tem algo contra nós, ele estiver nessa mesma sintonia, nós estaremos fazendo uma troca de farpas. Então eu fico imaginando que aquele irmão meu é negativo, né, que eu não gosto dele, que eu não me dou bem com ele, ele pensa o mesmo de mim, e nós entramos numa sintonia extremamente ruim, né? Então o Chico, muito sabiamente, ele dizia: não, eu não tenho inimigos, eu tenho amigos momentaneamente distantes, porque muitas vezes Chico perdoava, mas não era perdoado, mas ele não estava na mesma sintonia, né? Se o outro não queria perdoá-lo, ou se não era um desafeto, se sentia um desafeto de Chico Xavier, não encontrava afinidade nessa troca de farpas, porque Chico Xavier simplesmente ele abriu mão dessa negatividade, da inimizade, do ódio, do rancor, do ressentimento. Aí, continuando aqui no texto, está falando sobre uma outra vibração extremamente negativa, que é da autopiedade, né? Nós adoramos nos sentirmos vítimas, né? Como a gente gosta de ter dó de si mesmo, como se tudo o que acontecesse em nossas vidas fosse obra do acaso, ou então está acontecendo porque Deus esqueceu de mim. Eu joguei pedra na cruz. Que será quem acredita na reencarnação? Meu Deus, né? Não é possível que eu mereça um karma tão horroroso desse. E tendo a sabedoria da lei de causa e efeito, e tendo a sabedoria, né, de que a gente só colhe aquilo que a gente planta, mesmo assim a gente cai na armadilha da autopiedade. E aí a nossa
vibração ela fica extremamente baixa, porque a gente fica muitas vezes deprimido, num canto, se sentindo realmente uma vítima, né? Como ele colocou aqui, né? Como está no texto. E a gente se sente indefeso e a gente, inclusive, não se responsabiliza. A gente acha, poxa, por que será que isso está acontecendo comigo? Esquecendo que tudo que acontece é de nossa total responsabilidade. E nessa posição de autopiedade, o que eu acabo fazendo? Eu fico sem ação, eu fico num processo de inação. Eu fico esperando que aconteça um milagre, que alguém venha e resolva os meus problemas. Ninguém vai resolver meus problemas por mim, né? Sou eu que tenho que fazer a ação na direção da modificação da minha vida. Sou eu que sou responsável por ela, sou eu que sou responsável, inclusive pelos problemas de saúde que eu tenho. Então eu passo uma grande parte da minha vida comendo errado, não me exercitando, fazendo um monte de besteira. E aí chega um ponto, fumando ou usando drogas, bebidas alcoólicas, aí chega um ponto da minha vida que eu começo a adoecer. Aí eu começo a ficar com autopiedade. Meu Deus, por que eu estou tão doente? O que eu fiz para estar tão doente, né? Então, muitas vezes eu abusei da minha saúde, não digo que sempre, mas uma boa parte das situações eu abusei e aí estou colhendo um corpo que está adoecendo, né? Então, eu sou responsável. E aí, eu continuo aqui no texto, que essa autopiedade, ela nos imobiliza. Então, a nossa vida, a gente tem a impressão que está patinando. Está patinando e não sai do lugar. Como se estivesse numa areia movediça. A gente tem a sensação que nossa vida está desabando, né? E, poxa, eu não tenho forças. Então eu fico melancólico, eu choro, eu me desespero, eu fico triste, porque eu tenho a impressão que minha vida é horrorosa. Mas na realidade, sou eu que estou nesse lugar de vítima, só eu posso me tirar, né? Aí aqui está falando também, né, que nós temos que fazer esse movimento de autossuperação, porque Deus até joga corda para nos resgatar, mas mesmo assim a gente tem que estender a mão para pegar essa corda. Se a gente fica esperando, né, de uma forma inerte, de uma forma acomodada, que o rumo da minha vida se modifique, muitas vezes tem gente que tem a ilusão, eu vou orar dia e noite e minha vida vai se transformar. Mas o que eu estou fazendo para mudar a situação, né? Eu estou tentando ter pensamentos mais positivos, atitudes mais positivas, eu estou encarando a problemática da minha vida e tentando entender o que eu posso fazer para modificar, né? O que eu estou fazendo para alterar o rumo da minha vida? E não somente ficar lá, às vezes orando dia, noite e dia. Não que não seja necessária a oração. Ela é importantíssima, ela é uma das ferramentas. Mas não basta só ficar orando. Eu preciso ter atitudes virtuosas, sair do ciclo vicioso, né? Desse ciclo de minha vida não vai para frente, vida, azar, né? Fico ali nessa coisa e forma esse campo mental extremamente ruim, parece uma nuvenzinha andando, né? Eu ando com uma nuvenzinha em cima da minha cabeça, né? E quanto mais eu me entrego para essa negatividade, parece não, realmente acontece, tudo vai dando errado. Porque eu entrei, né? Eu estou emanando para o universo essa energia totalmente desequilibrada. Então só eu posso reequilibrar, né? Parar, aquietar, olhar o que está acontecendo, por que eu estou fora do eixo, por que a minha vida está fora de controle, está uma bagunça. Então eu tenho que entender o que está acontecendo, porque quanto mais eu me sinto numa bagunça, mais eu me afundo nela. Então somente eu posso, né, tomar a decisão pelo meu livre-arbítrio de mudar o rumo da minha vida. Lembrando, né, amor, que o acaso não existe, né? Estamos aqui encarnados para transformar nossas más tendências desta vida ou de vidas passadas. E Deus, ele é tão misericordioso que, mesmo nos nossos grandes problemas da vida, nós somos os principais causadores, né?
temos o hábito sempre de querer culpar o outro pelos nossos problemas, mas ainda assim Deus nos permite essa ligação com esses irmãos para que a gente possa utilizá-los, vamos colocar assim, como um instrumento para pôr em prática o nosso aprendizado. Então eu fico reclamando do outro por problemas que eu causei, pelo meu orgulho, pela minha culpa. E como você falou, é importante sim a oração. Mas a oração para quê? Para eliminar os meus problemas? Se simplesmente Deus vem e elimina o problema, onde que vai estar o meu mérito? Como eu terei passado pela prova? É simples, Deus veio, resolveu, está tudo limpo o meu caminho, que maravilha, Deus é maravilhoso. Já saio no dia seguinte e já começo a errar de novo. Então, se a gente refletir e pedir na oração para que Deus não resolva o nosso problema, mas para que Ele nos dê força, discernimento para passar pelo problema, a gente não sai mais vitorioso no porvir, no problema resolvido. É uma questão só de refletir de como vamos passar pelos nossos problemas. Sair da acomodação. Fica fácil, né? Eu preciso disso, Deus dá. Eu preciso daquilo, Deus dá. Tudo Deus provém. E eu? O que eu faço? Deus vai prover de acordo com o meu merecimento. Né? Eu preciso sair da acomodação. Nós temos tendência à acomodação. Né? Por isso que a gente lida com tanta dificuldade quando há uma transformação em nossas vidas. Porque a gente tende a querer se acomodar. Só que na zona de conforto nada acontece. Eu fico parada. Eu preciso... tem um estudioso, né? Piaget é o nome dele, um pedagogo. Ele é o pai, né, do construtivismo na pedagogia, em que ele explica que nós só aprendemos quando nos desequilibramos, ou seja, eu me desequilibro porque algo está acontecendo, eu detecto que tem um problema acontecendo na minha vida, então eu entro em desequilíbrio, aí eu tento resolver aquilo, porque eu estou com muita vontade de me reequilibrar, porque eu estou desequilibrado, aí eu aprendo com aquela problemática, com aquilo que está acontecendo, que me tirou do eixo, eu fico lutando para me reequilibrar e eu consigo, eu supero, e aí qual que é a tendência? Que eu volte a me acomodar. Então o Piaget coloca que o processo de aprendizagem, ele acontece por equilíbrio, desequilíbrio, acomodação. A gente fica nesses 3 patamares da nossa vida. Então eu só vou aprender quando eu saio da acomodação. Porque quando eu fico acomodado, me sinto equilibrado, mas eu fico inerte, eu fico numa zona de conforto. Então eu preciso sentir que alguma coisa está mudando na minha vida para que eu me desequilibre. É assim que a criança aprende. Ela é estimulada o tempo inteiro a entrar em desequilíbrio, mas o desequilíbrio no sentido cognitivo, ou seja, o desequilíbrio no sentido de desafiar-se. Né? Nossa, que cor é essa? Eu estou aprendendo cores na escola, a criancinha está aprendendo amarelo, verde, azul, preto, marrom, então ela vai sendo desafiada a conhecer cores. Isso coloca a criança numa agitação, ela se desequilibra, ela fica ansiosa. Esse processo faz com que ela aprenda. Aí quando ela aprendeu todas as cores, ela se reequilibra. E qual é a tendência? Que ela se acomode. Se ela ficar nesse estado, ela não aprende mais nada. A mesma coisa acontece conosco. Nós passamos por uma prova em nossas vidas, a gente se desequilibra. Então o que a gente quer? Ai meu Deus, eu quero minha rotina de volta, eu quero minha rotina de volta. Então eu tenho que me esforçar para readquirir o equilíbrio e voltar a ter a minha rotina de volta. Só que eu não posso ficar parada nessa acomodação. Eu tenho que tentar o tempo todo me conhecer, me desafiar para me modificar. Então eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, sou extremamente invejosa, ciumenta. O que eu preciso fazer? Né? Entender que eu não posso me acomodar
no orgulho, nos ciúmes, na inveja. Eu tenho que entender que isso não me faz bem, isso não é bom para mim. E aí eu entro em desequilíbrio. E aí eu tento trabalhar isso, vou amenizando. Lógico, eu não vou mudar numa encarnação, mas eu vou me desafiando a me melhorar, né? O termo é esse mesmo, a me melhorar, tentando me conhecer. Por que eu sou tão invejosa? Por que eu sou tão ciumenta e orgulhosa? E isso, eu estou num processo de desequilíbrio. Aí quando eu consigo me equilibrar, me acomodar, eu me desafio para uma outra coisa, né? Por que eu sou tão raivosa? Aí eu vou analisar o porquê que eu sou tão raivosa. E assim, nesse processo, eu vou me modificando, e eu vou crescendo, e eu vou evoluindo. Piaget, um grande mestre, que deve ter sido claramente influenciado por espíritos iluminados, e também ele deve ter sido um grande missionário que revolucionou a educação, né? A gente aprende com esses mestres. Eles já tiveram a intuição divina para nos ensinar, e o Espiritismo está vindo também aqui para nos dar esse apoio, no sentido de nos mostrar que muitas vezes nós passamos pelas provas, como o Sérgio disse, sobre os obsessores, que às vezes eles estão ali para nos servir de quê? De professores. Porque se eu ficar lá acomodada, né, eu não vou me modificar. E às vezes eu tenho alguma coisa dentro de mim que precisa ser modificada. E aí vem um irmãozinho mais atrasado, né, e me prejudica de alguma forma. E isso faz com que eu me agite. Aí eu vou recorrer a uma prece, eu vou recorrer a fazer uma meditação, né? Eu vou tentar entender por que eu estou desequilibrado, me sentindo desconfortável, né? Aí eu vou buscar dentro de mim o que está me fazendo atrair esse irmãozinho mais atrasado. Então tudo aqui, gente, é uma grande escola, é um grande aprendizado, mas a gente precisa, como quando Deus nos jogar a corda, que a gente esteja preparado e sem preguiça para pegar essa corda e fazer a nossa parte. Porque Deus, ele está ali, ele é o nosso norte, né? Deus é tudo. Deus está em tudo, em todos os lugares. Ele não nos abandona, mas às vezes nós nos abandonamos, né? E caímos na depressão, caímos na melancolia, caímos na autopiedade, no vitimismo. E nós não podemos ficar acomodados nesses sentimentos que são viciosos. E temos sempre que nos esforçar para entrar para um ciclo virtuoso. Essa é a finalidade reencarnatória de cada um de nós, não? É isso aí. Agora nossas vibrações. Chegado o momento onde nós vamos unir nossos corações e vamos doar nossas melhores energias aos mais necessitados. Vamos fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em amor, em perseverança. E ao lado do Mestre Jesus, iniciamos agradecendo a oportunidade de trabalhar junto a Ele, em prol de nossos irmãos. Mas que primeiro, Mestre querido, eu possa me transformar, eu possa transformar minhas más tendências, meu egoísmo, meu orgulho, em amor, em perseverança, em aceitação. Que possamos doar nossas melhores energias aos irmãos que passam fome, que não têm o que vestir, que não têm onde morar, que tanto eu tenho dentro do meu lar para comer, para me vestir, e do que reclamo. Vibremos pelos irmãos que estão em meio às guerras, com suas casas destruídas, e eu tenho um teto para morar. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, de câncer. E eu reclamo muitas vezes de um resfriado. Vibremos pelos órfãos de guerra, tantas crianças abandonadas,
e meus filhos tenham carinho dentro de nosso lar. Vibremos, Mestre querido, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, que esses irmãos possam ser envolvidos em amor, em luz, em fé. Vibremos pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Pedimos ao Mestre querido pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Agradecemos a presença de nossos mentores, de nossos anjos da guarda, e que esses possam fluidificar a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, curando nossas enfermidades, mas principalmente nos dando força para seguirmos adiante, enfrentando com coragem, com perseverança, todas as nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelo carinho. Em nossa página já estamos com 1.700 seguidores. Gratidão. Nossa página é a Aura Vibração Espiritual. Quando a gente mandar a solicitação, dá uma curtida, aceite a nossa solicitação para seguir a página, também no YouTube, compartilhem, divulguem aos amigos, que a nossa única finalidade é falar um pouquinho de amor, de solidariedade, e de virtudes. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Beijão. Ótima semana, até semana que vem.